Na passagem que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, vamos ler do versículos 1 ao versículo 8. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no nosso meio. Aquela paz que Jesus falou, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não é? É essa que nós buscamos. Muito bom ver cada um de vocês hoje por aqui. Cada rostinho muito importante. O Carlos já chamou até aqui na frente o Rui. Não veio a Nádia também? Podia ter vindo, né, Nádia? Era melhor até, né, Carlos? Muito bom a sua presença. Mas a gente está vendo ali também Paulinho e Bárbara, não é? Muito bom estar aqui conosco. Nós temos Dona Luísa também, que é a mãe do Eduardo aqui conosco. Muito bom a presença da senhora aqui hoje pela manhã. Nós vemos aqui também o Rogério, né, que está conosco aqui. Deus seja contigo, irmão. É bom ver cada um de vocês, cada rostinho aqui. Eu queria pedir também, fazer 2 pedidos de oração. Primeiro, o nosso irmão Toninho, quando ele estava reunido lá dentro, né, ele estava falando que a casa dele tem sido visitada por uma pessoa que não é muito bom estar lá. Já por 3 vezes fizeram uma visita lá na casa dele, não é, Toninho? E você não gostou nadinha, né? Coloca aquele avisozinho lá no portão que ele vai espantar, eu tenho certeza disso. Mas orem então, porque a casa do irmão Toninho precisa ser protegida pelo Senhor Jesus, não é? Para evitar que essas pessoas estejam lá. Um ladrão esteve lá na casa dele durante 3 vezes, e nós precisamos pedir mais a Deus, mais a Jesus, para que possa evitar que essas pessoas possam estar na casa do nosso irmão Toninho e da Doroti. E o segundo pedido de oração
o pastor Marcos pede para que nós possamos orar pela Raica Vitória. Ela vai retornar lá para Manaus, vai viajar, ela está rindo ali, que bonitinho. Ela vai voltar lá para Manaus, ela passou um tempo aí de férias na casa do pastor Marcos e da nossa irmã, e que ela possa voltar em paz, que Deus possa protegê-la no retorno ao seu lar. Ok? Muito obrigado, Cláudio, pela leitura. Mês de maio é um mês que nós podemos falar sobre as mulheres, é verdade? Semana que vem vamos ter um culto especial, né? O Carlos já falou, eu quero reforçar para que você possa vir participar de um café da manhã, não é? Por volta de 8h30, já chegue aqui e venha participar do café da manhã. É um café maravilhoso, não é assim que o Carlos fala? É um café maravilhoso. E nosso irmão Abílio e a Sílvia, junto com a turma toda lá, fazem um trabalho excelente, de muita qualidade. Vai ter uns bolinhos aqui, vocês vão gostar de comer os bolinhos dela. O de nozes, por favor, vocês não toquem, que é especial para a gente. Não é, Abílio? O de nozes já tem dono. Mas aí o Carlos falou, vocês juntem com pessoas que não têm muito relacionamento, para que vocês possam conversar e bater papo. Esse é um dos objetivos também do café da manhã, não é? Semana que vem, o Jaime vai falar especialmente sobre uma mulher, talvez. E hoje eu queria falar também dessa mulher maravilhosa que a palavra de Deus nos coloca, que é a Ruth. O livro de Ruth é uma das narrativas mais belas e profundas das Escrituras, que passa depois de um período de juízes. Se vocês prestaram atenção na leitura que o Cláudio fez, no versículo 1 fala, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Essa história de Ruth, ela vai tratar de lealdade, redenção e a soberania de Deus na história da humanidade. Tenham certeza de uma coisa, igual o André falou, se você hoje sair daqui triste ou alegre, prestem atenção em uma coisa, no que eu vou dizer agora, prestem bastante atenção. Obrigado pela atenção. Deus é soberano na história da humanidade. A história da humanidade está nas mãos de Deus. Ele controla tudo. Não é o acaso. Não foi por acaso que você veio aqui hoje de manhã. Aqui é o melhor lugar do mundo para que você esteja nessa manhã. Não foi por acaso. Tenha certeza disso. Deus tem algo para falar no seu coração hoje pela manhã. Amém? Noemi, ao despedir as suas noras, ela usa uma expressão curiosa. Ela fala assim, lá no versículo 8, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Em uma cultura que é patriarcal, por que Noemi menciona a casa da mãe ao invés da casa do pai? Nós vamos ver hoje pela manhã. Nós temos que analisar o contexto histórico e cultural daquele momento. Noemi era viúva e sem filhos, e ela decide retornar a Belém após a fome que assolou Israel cessar. O versículo 1 já disse que houve fome naquela terra. Irmãos, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em algum lugar muito pobre, paupérrimo mesmo, lugar sofrido. Eu já viajei muito pelas Minas Gerais. Uma ocasião, eu estava numa cidade que se chama Porteirinha. Ela fica, depois de Montes Claros, você passa Montes Claros, você vai passar Janaúba,
E depois de Janaúba tem Porteirinha. Eu acho que o Gil deve conhecer mais ou menos aquela região ali. Se bem que a Jaíba é mais para lá, mas Porteirinha. Uma bela semana em que eu fui trabalhar lá, eu vi gados, cabeças de gado, encostado num mourão, e ela esfregando o corpo e deixando cair, raquítico, totalmente desnutrido, morrendo. Enquanto eu passava pela estrada, eu vi isso em algumas fazendas, o gado morrendo. Naquela região, quando tem muita seca, quando há escassez de alimento, Janaúba, eu não sei se vocês sabem, é um polo produtor de banana. Lá tem muita banana. Banana precisa de água irrigando o pé dela o tempo todo. Em Janaúba tem um açude e tem alguns corredores de água que vai até a plantação de banana e é muito caro. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Porém, existe em determinados momentos que eles têm que escolher água para a banana, para o gado ou para as pessoas. Senão elas morrem. A água estava gostosa, Elisângela? Lá em Porteirinha, tem determinados momentos que não tem água. E o gado morre. Fome. Muita fome. Aquelas pessoas lá passam muita fome. Eu senti isso, eu vivi isso, eu vi isso. E quando eu li esse texto, eu lembrei desse momento em que eu viajei até Porteirinha. A fome é horrível. É horrível. Suas noras, Ruth e Orfa, também viúvas, enfrentam uma decisão difícil: permanecer com Noemi ou voltar para suas famílias em Moabe. Ao aconselhá-las a regressarem, Noemi menciona a casa da mãe, uma expressão incomum na literatura bíblica. Na cultura do Antigo Oriente Médio, a casa da mãe era associada a um lugar onde as mulheres eram instruídas sobre o casamento e a vida conjugal. Coloca isso na sua mente, guarda aí. Enquanto a casa do pai, ele representava uma linhagem de autoridade familiar, a casa da mãe era um espaço de preparação para o matrimônio e refúgio para mulheres viúvas e solteiras. Então existia esse lugar naquela cultura chamada casa da mãe, onde preparavam as mulheres para o matrimônio, onde ensinavam elas, sobre o matrimônio. E nós temos referências também no livro de Cantares, no capítulo 3, no capítulo 8, sobre a casa da mãe, ligada à instrução e ao amor. A importância do casamento na cultura hebraica. O casamento era muito importante naquela cultura. O casamento era fundamental na sociedade hebraica. Uma mulher sem marido e filhos enfrentava dificuldades econômicas e sociais. A viúva não tinha direitos. Ela não valia absolutamente nada para aquela cultura. Vocês se lembram lá em Marcos capítulo 12, versículo 41? Eu achei até que o Léo pudesse utilizar isso aqui, porque eu não combinei com ele também, né, Léo? O que fala lá Marcos capítulo 12, versículo 41, sobre a viúva pobre? E nós gostamos de utilizá-la no momento da coleta, da oferta. Jesus estava diante do gasofilácio e aqueles homens riquíssimos jogavam lá dinheiro que sobrava e de repente aparece uma viúva pobre. Essa pessoa
por ser viúva, ela já era à margem da sociedade. Ninguém queria prestar atenção nela. Está vendo como as coisas começam a ficar mais interessantes, mais importantes? Jesus, ele fitou, ele olhou uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver para a sociedade. Irmãos, tenham certeza, Jesus olha para você. Jesus te enxerga. No meio da sociedade toda, Jesus olha para você e fala: eu conheço o Fabrício, eu conheço o Marden, eu conheço o Tiago, eu conheço o Wesley, Lucas, Marcos, Vitor, todos vocês. Vocês são importantíssimos para Jesus. Se vocês estivessem acompanhando a aula do Cláudio, todos os domingos, a partir das 9 horas, venham participar dessa aula que o Cláudio está nos dando aqui pela manhã, falando sobre a cruz de Jesus. É maravilhoso. E Jesus sofreu, foi por você, meu irmão. Sofreu o que sofreu. Nós estamos sentindo cada dia mais, cada vez mais que o Cláudio nos instrui sobre o sofrimento de Jesus lá na cruz. Ele sofreu isso por você, e no meio daquele povaréu todo, Jesus olhou para você, e ele te viu e falou: vem, filho, vem fazer parte do meu reino. Jesus viu aquela viúva pobre, e tudo o que ela tinha naquele momento, ela depositou no gasofilácio. Ninguém queria saber daquela mulher. Ela era viúva, perdeu o marido, e provavelmente ela não tivesse um filho homem para cuidar dela. A sociedade era assim: a mulher tinha que ter um filho homem para que ele pudesse cuidar dela. Se não tivesse, esquece. Ela pode morrer na fila do INSS, porque nós não queremos saber dela. Ela pode morrer na fila de um restaurante popular de fome, porque nós não queremos saber dela. Não era a prioridade uma viúva pobre, mas Jesus olhou para ela. E essa era a situação de Noemi. Sem o seu marido, eles saíram, foram para uma terra distante, porque tinha fome em Israel, e eles foram buscar comida em outro lugar. 10 anos se passaram, Elimeleque morre. Daqui a pouco, os 2 filhos, que também já eram casados dessa mulher, morreram também. O que ia acontecer com ela? Ia ficar à margem da sociedade. Sobraram as 2 noras. Mas para a sociedade, as noras não iriam cuidar daquela mulher. Noemi compreendia que para Ruth e Orfa, a melhor chance de segurança e estabilidade era encontrar um novo esposo. Elas eram novas. Elas ainda poderiam encontrar um outro esposo e resolver a sua vida. Na casa da mãe, as filhas aprendiam sobre o papel da esposa e a administração do lar e a criação dos filhos. Meninas, eu quero falar para vocês agora. Mocinhas, jovens, vocês que querem encontrar o seu príncipe encantado, não é? Todos vocês querem, não é? Encontrar um rapaz bacana, legal, cristão, que possa ser o seu marido, o seu esposo. Eu quero dizer para vocês, ouçam o que as senhoras mais velhas, mais idosas, falem com vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago fala assim: nós devemos estar prontos para... Nós devemos estar prontos para ouvir. Como
Como é difícil as pessoas ouvirem o que nós dissemos. Provavelmente, muitas pessoas vão sair por aquela porta e antes de atravessar a avenida não vão saber nem qual é a passagem que nós lemos hoje pela manhã. Mas é Ruth capítulo 1, versículo 1 até o 8, por favor, não esqueça. Como é difícil as pessoas ouvirem. E Tiago continua falando, seja tardio para falar, tardio para irar. Irmãzinhas, peguem a experiência das nossas irmãs maduras e ouçam o que elas dizem para vocês, porque elas têm experiência. E elas sabem, assim como tinha lá na casa da mãe, aqui nós temos as nossas mães, as nossas senhoras, as nossas mulheres, que podem orientar vocês. Não entrem em barca furada. Não peguem qualquer rapaz para se casarem. Se instruam. Olha o que diz lá, as filhas aprendiam sobre o papel da esposa, a administração do lar, a criação dos filhos. João, minha filha não vai ficar com a barriga na pia molhada o tempo todo. Quem é que disse que eu falei isso? A minha filha precisa estudar e ela quer ser alguém na vida. Ótimo, mas ela também quer ser uma esposa de um só marido, ou não? Ou quer ficar pulando de galho em galho? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, mas hoje não está legal. Aí eu volto para cá, e aí, opa, está errado. Está errado. E eu falo isso tanto em relação às meninas como aos meninos também. Garotos, prestem atenção nos que os mais velhos, os homens experientes, possam te dar referência para a sua vida, principalmente em relação ao casamento. Porque, infelizmente, acontece no meio cristão de pessoas se casarem e se separarem. Infelizmente. Talvez não aconteceu isso que Tiago fala, aprendam a ouvir. Como lá naquela época de Noemi, de Ruth, de Orfa, tinha a casa da mãe. Hoje, temos as pessoas experientes no nosso meio. Aprendam a ouvir. Qual a dificuldade? O Espírito Santo iluminou Tiago, e ele escreveu a carta dele. E essa carta veio até hoje para nós, e hoje nós temos a carta de Tiago aqui, e é fácil de nós entendermos. Ouçam o que as pessoas dizem. Mas hoje é uma sociedade egoísta. Hoje é uma sociedade que não quer ouvir. Talvez vocês já estejam cansados de falar, de ouvir eu falando aqui. Aprendam a ouvir. Vejam que a casa da mãe era lugar onde as mulheres eram instruídas sobre o casamento e a vida conjugal, o espaço de preparação para o matrimônio, refúgio para as mulheres viúvas e solteiras. A decisão de Ruth. Orfa segue o conselho de Noemi. Por favor. Obrigado, meu bem. Orfa, que era uma das noras, ela segue o conselho de Noemi e retorna a Moabe. Se você acompanhar comigo aí o versículo 14 do capítulo 1 de Ruth, a palavra de Deus fala assim: então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Orfa, ela escutou o que Noemi falou. E ela voltou lá para Moabe.
Ruth e Órfão eram moabitas. E os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Mas eles cultuavam outros deuses. E para esse Deus, me esqueci o nome dele aqui agora, mas eles faziam um sacrifício de criança para esse Deus. E Noemi falou: o melhor para vocês é voltar para a sua terra, é voltar para a casa de mãe. Mas Ruth decide permanecer com sua sogra, proferindo uma das declarações mais emocionantes das Escrituras. É uma declaração, é um ímpeto de devoção, de devoção supremamente bela. Lá no versículo 16, eu coloquei aqui, para que a gente possa ler com vocês, Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth fala assim para Noemi. Algumas vezes, talvez você já tenha ouvido essa leitura em algum casamento, em alguma celebração de casamento, porque é maravilhosa. Apesar de que foi feito de Ruth para Noemi. E a palavra de Deus diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Olha que maravilhoso. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que maravilhoso. Será que você, minha irmã, poderia dizer isso para o seu marido ainda? Será que você, marido, pode dizer essas palavras para a sua esposa? Não me instes para que te deixe. Não me obrigue a não seguir-te. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que maravilha. Essa foi a decisão de Ruth. Essa decisão demonstra a lealdade de Ruth e seu compromisso, não apenas com Noemi, mas com o Deus de Israel. Ao rejeitar a casa da mãe e uma nova vida em Moabe, ela opta por um futuro incerto, confiando na providência divina. Ela confiava no Deus verdadeiro de Israel. Ela não sabia o que iria acontecer lá na frente. Ela viúva, Noemi viúva. O que poderia acontecer com essas mulheres? O pior possível. Mas elas confiavam em quem? Em Deus. Na providência divina. Saia daqui hoje confiantes que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. É a providência divina na sua vida. Seja leal, assim como nós ouvimos hoje na escola dominical. Nós precisamos ser fiéis até a morte. Nós não temos que passar 35 anos, né, Cláudio? E daqui a pouco nós vamos nos aposentar, chegar para Deus e falar assim: olha, completei a minha carreira e agora eu vou descansar um pouquinho. Não existe isso para o cristão. O cristão tem que ser fiel até a morte, ou então até Jesus voltar e levar a sua igreja assunto aos céus. Vamos aplicar para as nossas vidas. A casa da mãe nos ensina princípios espirituais importantes. O primeiro dele, preparo e ensino. Assim como as mulheres eram preparadas para o casamento na casa da mãe, Deus nos prepara para a sua vontade.
A nossa jornada de fé inclui aprendizado e crescimento antes de entrarmos em novas fases da nossa vida. Irmãos, a salvação é um processo. Abram comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que Paulo está falando lá. 1 Coríntios 3, 1. Coríntios 3, 1. Paulo fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, o primeiro ponto aqui, espiritual importante, um princípio espiritual importante, é preparo e ensino. Irmãos, nós temos que nos preparar. Nós temos que crescer, nós temos que buscar ensinamentos. Eu estava conversando com a Fernanda esse final de semana, e ela falou que é frustrante quando nós preparamos algumas aulas, um curso, e que chegam ali meia dúzia de gato pingado para ouvir a palavra de Deus. Onde é que está o povo de Deus? Que nós precisamos aprender, que nós precisamos crescer. É uma evolução, é um processo a salvação. Nós nascemos como uma criancinha, e nós temos que tomar leite, como um leite materno, assim como o Davi toma hoje. Mas daqui a pouco, o Davi vai virar um Caio da vida, e aí ele vai começar a ter vontade de comer comida sólida, e vai crescer. É natural, mas nós não podemos ficar crianças o resto das nossas vidas. Temos que crescer. É um princípio espiritual importante. Precisamos crescer. É natural um bebezinho nascer e vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco fica tão grandão que começa a querer casar. Não é, João? Mas é assim mesmo. É a vida. A vida diz isso. Quem se lembra aqui do Paulinho, desse tamanhozinho? Outro dia a Isadora achou uma foto que estava guardada lá não sei aonde, e aí, não foi você que me mostrou essa foto, Isadora? O Paulinho desse tamanhozinho. Agora o rapaz está lá, quase 2 metros de altura. É Paulão agora? Então vai ser sempre Paulinho, viu, Paulinho? Mas ele cresceu, o que é natural, nós crescermos. Eu cresci, mas foi para o lado, né? Hoje eu tenho esse corpite de 18, né? Mas é de 18 arroba. Oh, por favor, não ri não. Ô, irmão. Depois eu vou pregar sobre isso. É natural. Nós começamos com leite materno, mas nós precisamos de alimento sólido, substância, para que nós possamos ser maduros, espiritualmente maduros, porque senão, por favor, entenda o que eu vou falar aqui. Entra um aqui com 14 anos dizendo The King, The Power, de não sei o quê, e você entra nessa jogada. Ora, por favor. Essa igreja eu sei que é uma igreja madura. Essa igreja eu sei que tem alimento sólido. Nós precisamos do leite materno também, mas nós temos alimento sólido. E nós estamos crescendo, graças a Deus. Não é para o nosso orgulho, é porque precisa ser assim. É um processo. Precisa ser assim. Hebreus, acompanhem comigo, por favor. Hebreus, capítulo 5.
Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Está vendo o autor de Hebreus falando aqui também na questão do ouvir? Eles estavam tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se entrar alguém aqui, irmãos, e que tomar lugar nesse púlpito e começar a falar alguma coisa que esteja diferente da palavra de Deus, levanta daí, irmão, e fala assim: está errado. Porque você é maduro, porque você lê a palavra de Deus, porque você estuda a palavra de Deus e cresce. Preparo e ensino é o nosso primeiro princípio espiritual. Um segundo princípio espiritual: escolhas com consequências eternas. Orfa voltou para a sua cultura e deuses, enquanto Ruth escolheu seguir a Deus. Nossas decisões também determinam nosso destino espiritual. Glória a Deus, você decidiu para vir hoje pela manhã. Glória a Deus. Para cultuar a Deus, para honrar a Deus, para ouvir a exposição da palavra de Deus. Não sou eu que estou falando aqui, mas é Deus que fala através de mim, pela sua palavra, pela exposição da sua palavra. Mas as suas escolhas têm consequências eternas. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, lá no versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. A palavra de Deus diz assim, Paulo falando: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que você escolhe na sua vida faz muita diferença. Da agora e para o futuro. Você um dia escolheu passar pelas águas do batismo. Glória a Deus. Você se lembra qual foi esse dia na sua vida? Não deixa isso escapar da sua mente, não, Marden, por favor. Tão importante quanto a sua data de nascimento biológico é o nascimento espiritual. Não deixe isso escapar na sua memória, porque isso fez diferença em toda a sua vida. Aquele que desceu lá no batistério, ou seja, lá onde foi, eu me batizei lá no riacho do acampamento, ficou lá o velho homem. E o novo homem, de lá para cá, tem que ter sido construído pela palavra de Deus, pelo ensinamento, pelo crescimento, pelo alimento sólido. Não pode ser o mesmo João que batizou lá nos idos de 1980, no dia 18 de janeiro. Não pode ser. Tem que ser outro. Se você sair por aquela porta e não ser outra pessoa, pela exposição da palavra, pela história de Ruth, está errado. Você tem que modificar, você tem que ser outra pessoa.
Prestem atenção nos princípios espirituais importantes. Não devemos fazer tudo o que é permitido, mas sim escolher o que é melhor para nós e para outros. Jesus, a pregação de Jesus era diferente, porque ele cuidava dos outros, do próximo. É isso que faz a diferença na pregação de Jesus. Quando eu venho aqui e falo com vocês que nós precisamos amar uns aos outros, é verdade. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que cuidar do nosso próximo. É para isso que nós existimos. Não é para fazermos um clube social. Não é para nós cuidarmos de nós mesmos, olharmos para o nosso umbigo simplesmente e pronto, acabou. Não é isso. Nós temos que ser diferentes, cuidando uns dos outros. O que for melhor para mim vai ser melhor para o outro. O segundo princípio, então, que eu queria mostrar para vocês: escolhas com consequências eternas. O outro conceito, o outro princípio espiritual importante: redenção e propósito. Ruth se torna ancestral do rei Davi. Ela sai de uma terra Moabe, uma terra idólatra, e ela começa a fazer parte da linhagem de Jesus. Prestem atenção, lembram quando eu falei lá no começo que a humanidade, a história da humanidade está nas mãos de Deus? Essa mulher, ela poderia muito bem ter ido para a casa da mãe, juntamente com Orfa, voltado para Moabe, mas ela decidiu ficar, sem ela saber do futuro, mas ela entendia que Deus, a providência divina, poderia mudar a sua vida, e mudou. E ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Oh, glória! Uma mulher que era absolutamente desconhecida dos judeus, e ela começa a fazer parte da linhagem da própria família de Jesus. A sua fidelidade a Noemi e a Deus teve um impacto eterno. Se vocês lerem a genealogia lá em Ruth, capítulo 4, versículo 17 até o 22, vocês vão ver lá que Ruth se casa com Boaz. Interessante, Boaz era descendente de Raabe. Lembram lá em Josué, quando, quem que é que ajuda os espias? Raabe ajuda os espias. E ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Oh, glória! Ela era uma prostituta. Ela era uma meretriz. E porque ela ajudou aos espias, e ela fez um acordo com os espias e falou: eu quero cuidar da minha vida, mas também da minha família. Ela não deixou de olhar para a família dela também, não. Mas ela era descendente, o Boaz era descendente de Raabe. Ruth se casa com Boaz e eles geram Obed. Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. E daí por diante vocês sabem o que acontece. Davi está na linhagem de quem? De Jesus. Vejam como que é a redenção e propósitos. Quando eu falei com vocês que Jesus olha para vocês, você não era absolutamente nada, mas hoje você é co-herdeiro do Filho de Deus. De todas as coisas que Jesus é herdeiro, você é co-herdeiro do Filho de Deus. Hoje você faz parte da família de Deus. Essa é a família de Deus. Olhe para seu irmão e fala assim: oi, bom dia, irmão, tudo bem? Olha para ele,
Fala assim, bom dia, irmãozinho. Bom dia, irmãzinha. Você é minha irmã. Você é meu irmão. Você faz parte da família de Deus. Viu, Rogério? Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus, porque Ele nos redimiu. Ele nos deu propósito para a nossa vida. Hoje nós temos uma vida e a nossa vida tem de ter propósito. Nós não podemos ser pessoas que vão pelo acaso. Vocês viram aqui o Rui chegando aqui. Ninguém topa não ir lá para Roraima com o Rui? Oi? Ninguém? Uma mãozinha levantada? Deixa eu ver. Rui, por enquanto ainda não. O Gil vai. Pega o Gil depois, Rui, e leva com você, tá? Por favor. Já leva ele embora de uma vez que a gente vai ficar agradecido. Ô Gil, tá gravado isso, não tem jeito. Levantou a mãozinha também, João? Não? Ah, tá. Ele tem um propósito. Ele quer ir lá para Roraima para destrinchar todo aquele estado lá e ele montar uma igreja do Senhor Jesus lá naquele mundaréu lá, perto lá da Amazônia. Ele vai lá catequizar os índios. Ele vai evangelizar os índios. E ele vai batizar os índios. Não é, Rui? Se foi esse o propósito de Deus, é uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Eu digo para você que você já é um redimido. Jesus nos traz redenção. Olha que maravilha. Ruth entra para a linhagem do próprio Jesus. Concluindo, a expressão casa da mãe em Ruth, capítulo 1, versículo 8, revela a profundidade da cultura bíblica e a forma como Deus trabalha através de eventos históricos. A história está nas mãos de Deus. Estejam certos disso. Noemi desejava o melhor para suas noras, dentro da compreensão social da época, mas Deus tinha um plano maior para Ruth. Ao refletirmos sobre esse texto, somos desafiados a confiar na providência divina e a fazer escolhas que nos aproximem de Deus. Assim como Ruth, podemos abraçar um futuro desconhecido, confiando que Ele guiará os nossos passos. É isso que eu gostaria de dizer para você hoje pela manhã, a exposição da palavra do Senhor Jesus. Gostaria que todos vocês pudessem ficar de pé. Marcelo, você pode vir aqui para mim, por favor? Marcelo vai nos encerrar o culto de adoração hoje pela manhã com uma oração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, sabemos que o Senhor é o único Deus, que o Senhor detém todo o poder, toda glória, toda honra. Nós entregamos, ó Deus, esses louvores, a ceia, essa mensagem, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus. Que o Senhor possa ter se agradado, ó Pai, porque nós fizemos isso de coração. Portanto, ó Deus, esteja conosco, ó Deus, durante essa semana. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajude nesse caminho, ó Pai. Coloque-nos no caminho das luzes, ó Pai, para que nós não possamos, ó Pai, pecar e desagradar ao Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício do Seu Filho Jesus naquela cruz por nós, como foi dito logo cedo, ó Pai. Muito obrigado pela mensagem de hoje, ó Pai. Muito obrigado pelos irmãos e pelos cuidados que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que possamos ser cada vez mais unidos, ó Pai, e mais firmes na palavra do Senhor.
É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém, Senhor.